falando de fé. Neste conteúdo, neste vídeo, eu gostaria de falar com você sobre a fé. Olha, muito interessante, não é? Muito interessante a palavra fé. Uma palavrazinha, uma palavra pequena, com duas letras, mas que é tão grande, né? Que é tão assim, infinita, né? E eu gostaria de falar com você sobre fé. Muito bem. E eu acho muito interessante, ao falar sobre a fé, eu vi, né, na Bíblia que Jesus, quando alguém procurou Jesus, que estava precisando muito, necessitando muito de uma cura, e que ele realizou, né, aquela cura, ele disse assim para a pessoa: tua fé te curou. Ele falou assim: tua fé te curou. Ele não disse assim: eu te curei, ou ele não disse assim: meu pai, Deus te curou. Não, ele falou assim: tua fé te curou. Então isso é muito interessante. É muito interessante a gente observar, né? Prestar atenção. Muitas vezes, né? Muitas vezes a gente escuta pessoas falarem que eu eu tive tanta fé que eu consegui realizar isso, consegui realizar aquilo, eu tive tanta fé que eu consegui, não é, um emprego. Muitas vezes a gente vê pessoas falando, eu tive tanta fé, e muitas vezes, você também já ouviu, a gente também, talvez você já tenha escutado isso, pessoas que, até em entrevista, né, eu vi até uma entrevista na cidade, né, que uma moça que vivia em situação de rua, né, vivia em situação de rua, e um fotógrafo tirou foto dela, né, e acabou passando para uma outra pessoa que era do setor, né, de modelo, de modelagem, né, de modelos, e essa moça, vamos dizer assim, ela saiu de situação de rua para uma vida, né, para uma vida diferenciada, uma vida digna, né, uma vida justa, uma vida onde ela, fazendo os trabalhos dela, né, ela ganhava o pão de cada dia para ela e para a família, né, passou a ganhar a vida, né. E o repórter perguntou assim para ela: você imaginou que um dia você fosse chegar a esse, né, ao patamar que você está hoje, que você fosse sair daquela situação, né, para uma vida diferente como é a sua vida agora? E ela respondeu que não, nunca imaginou que chegasse, né, que fosse, que realmente chegasse onde chegou, que saísse da situação que ela estava. Ou seja, talvez ela já tinha perdido a fé, ela não tinha mais fé. Mas muito interessante tocar nesse assunto. Será que será que uma pessoa só consegue algo se ela tiver fé? Ou ela não tendo fé, ela pode conseguir também? Pode acontecer, né? Por exemplo, a pessoa está com um problema de saúde, e ela está buscando, está lutando, orando, seja qual for a religião dela, ou rezando, pedindo a Deus, pedindo a Jesus que a cure, né? E será que se ela invocar essa fé em Deus, essa fé em Jesus, essa fé que ela vai ser curada mesmo? Vai ser curada de verdade? Eu gostaria de conhecer a sua opinião. Gostaria de conhecer a sua opinião e vou contar para você com brevidade, né? Na minha infância, eu nasci numa cidade muito religiosa, uma cidade chamada Canindé, que é no interior, no sertão central do Ceará, no interior do Ceará, né? E a cidade tem o padroeiro da cidade, que é São Francisco, né? Lá é São Francisco de Canindé, ou conhecido como São Francisco das Chagas, que é o santo São Francisco de Assis, né? Que lá todo mundo fala São Francisco
de Canindé, onde tem muitas romarias, né, onde as pessoas vão para pagar promessas, fazem promessas. Claro, elas fazem com fé, né, fazem com muita fé. Mas veja que interessante, o meu pai contava, ainda quando eu era menino, que um cidadão, um cidadão que era criador de gado, era um pequeno fazendeiro de uma região do Brasil, e um gado dele sumiu. E ele fez uma promessa com São Francisco para, se o gado dele voltasse para a fazenda, se o gado voltasse para as terras dele, ele iria a pé, para Canindé, e quando chegasse lá, subiria na igreja, a igreja matriz lá é muito alta a torre, ele subiria e pularia da torre, sem paraquedas, sem guarda-chuva ou qualquer aparato que fosse, para ele não chegar lá no chão e se esborrachar. Pois bem, aí diz que ele fez essa promessa e o gado voltou para a fazenda. O gado reapareceu nas terras. E então, lá no mês de outubro, nas novenas, né, nas comemorações das festas de São Francisco, ele foi para Canindé. Foi para Canindé, chegando lá, a multidão na praça, e ele procurou o padre. Ele disse: padre, eu fiz uma promessa, né, a tal, e contou que o gado dele tinha sumido e tal. E fez a promessa: se o gado voltasse, ele ia lá pular da torre da igreja. E o padre disse: meu filho, eu perdoo, você não precisa pular não, você está perdoado. Ele disse: não, mas eu fiz promessa, foi com o santo, não foi com o senhor, e eu tenho que cumprir com a minha palavra. Eu sou um homem de palavra, fiz a promessa e vou cumprir. E nessa conversa vai, conversa vem, ele deixou o padre falando e foi. Subiu correndo, fazendo caracol nas escadas, até chegar à parte alta da igreja, né? Chegando lá, aí imediatamente o padre viu que não conseguiu alcançar ele. O padre falou para a multidão, falou para o povo: abre uma roda aí, que um doido vai pular aí, vai pular, abra um espaço aí. E o povo fez aquela roda, lá embaixo na praça, na frente da matriz, fez aquela roda, e ele realmente pulou, né? Pulou. E diz que chegou lá, quando chegou lá embaixo, chegou levezinho, que nenhuma pena, né? Chegou aí, parece que estava de paraquedas e não estava sem nada. Então, no meio da multidão, um turista, um homem de muito recurso, perguntou para a multidão: o que foi que houve aí, aquele alvoroço? E alguém falaram para ele: foi um homem que pulou da torre da igreja. Ele disse: mas eu quero ver. E o povo falando: ele fez uma promessa para pular e pulou, e tá bonzinho aí. Aí o cidadão, o empresário chegou, o turista chegou para ele e disse: olha, você pulou e está aí bem, está bom, está inteiro? Ele disse: sim, senhor, estou. Fiz a promessa e cumpri, tá? Cumpri com o que eu fiz, que eu prometi para o São Francisco, né? Ele dizendo para o turista falou: olha, pois eu lhe dou 100 mil se você pular de novo. E ele falou para ele, aí o homem falou para ele: olha, eu vim aqui, foi pagar promessa, não foi ganhar dinheiro. E então, é muito interessante isso, né? Porque eu contei esse episódio que eu escutei muitas vezes ser contado na minha infância, né? Porque exatamente lá onde eu nasci. Porque é a palavra fé. Então, olha aí, olha a fé aí, né? Olha a fé em ação. Um abraço para você, compartilhe com as suas amizades aí, tá? Deixe um joinha, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, tá? Se inscreva para dar uma força, tá? E muito obrigado por assistir até o final e até o nosso próximo vídeo. Você tem muita fé?